Mas é curioso você notar, né, que apesar das diferenças que existem entre as igrejas protestantes, porque afinal de contas são mais de 36 mil denominações, então elas costumam sempre levantar contra a igreja católica as mesmas e conhecidas e chatas já, insuportáveis, que ninguém mais aguenta, objeções. Nós somos acusados de adorar imagens, de inventar dogmas. Falando em dogma, nós temos aqui uma série de vídeos sobre os dogmas aqui no canal, tá? Então depois você procura lá, entra no canal, vai nas playlists, digita lá a palavra dogma, você vai encontrar a série de vídeos sobre os dogmas. Nós vamos falar sobre todos os mais de 40 dogmas, e ali vai ficar muito claro, muito bem esclarecido o que é um dogma, como que a igreja declara dogmas, para você tirar essa dúvida de uma vez por todas e para você falar para aquele seu amigo chato protestante que nós não inventamos dogmas. A igreja não inventa dogma. Dogma faz parte da revelação de fé. Deus já revelou, nós só atestamos os dogmas, né? Também dizem que nós deturpamos as escrituras. Olha que absurdo, foram eles que arrancaram 7 livros e ainda trechos de alguns livros, até trechos de livros do Antigo Testamento que eles defendem tanto, né? Agora, esse fato, longe de causar espanto, deveria suscitar uma dúvida. Afinal de contas, haverá algum princípio teológico fundamental a quem podem ser reduzidas todas as críticas protestantes à Igreja de Cristo? Aqui se resume, então, todas essas críticas. Esse vai ser o tema, acho que principal aqui da nossa live de hoje. Exatamente. E quem quer que se diga católico já foi alguma vez confrontado, né, com essas incontáveis perguntas que os protestantes aí das mais variadas denominações costumam lançar. E detalhe, perguntam sem querer ouvir a resposta. Eles não estão dispostos a te ouvir, a você dar uma explicação convincente. Eles querem perguntar uma pergunta em cima da outra só para te deixar sem jeito, te deixar constrangido, para você pensar que você está na igreja errada, quando na verdade você está na única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E eles dizem, né, que não se pode adorar imagens, vocês idolatram o Papa, Cristo é o único mediador. Essa eu acho ótima, né? E é mesmo. Essas são algumas, né, das inúmeras contestações que sempre ouvidas, né, e são repetidas assim incansavelmente, até fazem balançar a fé de não poucos católicos. A gente tem que ficar ligado com isso. É isso mesmo. Alguns embaraçados em meio a essas interrogações, né, eles acabam perdendo a chance de se perguntarem diante de Deus e de suas próprias consciências. Afinal, por que motivo que eu sou católico e não sou protestante? Eu vou lançar essa pergunta aqui para você. Se você está aqui ao vivo agora conosco, coloca aí no chat. Por que você é católico? Por que você não é protestante? Né? Então as pessoas teriam que se perguntar qual é a minha identidade, afinal de contas. E deixamos sem solução um problema mais fundamental, que é saber a razão de nossa pertença a uma igreja que, desde as suas origens, é por todos rechaçada e de todos os lados maltratada. Veja, nós não somos maltratados só agora pelos protestantes, mas desde o início do cristianismo, nós já somos maltratados pelo próprio Império Romano, perseguidos, jogados aos leões, né, à fogueira e ao martírio, etc, etc, etc. Aqui, eu vou colocar na tela a pergunta principal. Deixa na tela por um tempo. A pergunta principal desse início. Afinal, por que motivo sou católico e não protestante? É uma pergunta que a gente deveria, né, se fazer. Porque, apesar da desunião, que é uma característica, assim, basicamente, de todas essas igrejas, né? Isso. Quando a gente fala igrejas, entre aspas, nós estamos falando das comunidades eclesiais oriundas do protestantismo, certo? Isso mesmo. E porque igreja só existe uma, que é a igreja católica, tá? Mesmo apesar dessa desunião, elas parecem fazer, assim, um coro, né? E entoar em único som, né? As mesmas e tão conhecidas objeções. Mas é claro, porque elas estão desunidas, mas elas se unem contra nós, né? Desde Lutero e Calvino, elas continuam a ser repetidas contra a igreja, né? A igreja católica, que há mais de 2 milênios foi fundada por Jesus Cristo. E a gente escuta as mesmas ladainhas, né? E, de fato, não há um só ponto da nossa doutrina que, para o espírito protestante, mereça ficar de pé.
diga ou não respeito ao papado ou ao batismo de crianças, né? Tudo que cheira catolicismo é, desde logo, rejeitado como uma idolatria, uma invencionice humana. Sejam eles evangélicos, metodistas, batistas, adventistas ou mórmons, os cristãos com os quais nós estamos debatendo, né? Exatamente, por isso que a gente tem que combater também esse falso ecumenismo. Tá? Existe um verdadeiro ecumenismo dentro da igreja que tem como objetivo trazê-los de volta para casa, né? E convertê-los. Agora, esse negócio da gente ficar celebrando junto com luterano, junto com anglicano, junto com batista, junto com isso, com aquilo, né? E fazer de conta que está tudo bem, não está tudo bem, né? Porque na primeira oportunidade eles vão nos massacrar. Verdade, sem contar que você sabe, você que é católico sabe que é pecado grave você participar de um culto protestante, né? Você ir até lá, participar e tal, cantar junto, aquela coisa nada toda. Então, tem que ficar ligado, né, com isso. A gente não pode querer agradar, né, todo mundo, ou uns e outros, e participar, né, desses cultos que são alheios à fé cristã, né? Só esse fato deles ficarem tentando combater a gente o tempo todo já deveria despertar-nos para a existência de uma realidade que, até onde se pode ver, passou desapercebida por muitos teólogos e apologetas. O princípio de unidade a que se podem reduzir todas e quaisquer objeções que do lado protestante são feitas à Igreja Católica. Podemos nos referir, por assim dizer, a um coração que bombeia sangue a corpos distintos, ao princípio teológico capital que une irmãos a muitos separados, que, enfim, dá o tom de uma multidão de vozes, não é, Carol? E é ainda mais curioso notar, né, que esse trabalho já foi feito, mas do lado protestante. À frente do movimento neo-ortodoxo, o Karl Barth buscou condensar num só princípio o motivo por que, para ele, não se pode ser católico, né? Por isso, ele escreve em sua Dogmática Eclesial: sustento que a analogia entes é uma invenção do anticristo e penso que exatamente por causa dela não é possível se tornar católico. O primado da analogia fidei, por sua vez, se encontra embaixo uma tal radicalidade que, em consonância com a visão luterana de uma natureza humana essencialmente corrompida, toda a teologia natural se torna uma verdadeira fábrica de ídolos. Quero acrescentar ainda, conclui o teólogo protestante, que todas as outras razões que se podem apresentar para não se tornar católico parecem vazias e sem importância. E se entre os protestantes foi possível chegar a um denominador comum, à luz do qual o catolicismo para eles se torna inaceitável, não podemos também nós mostrar o porquê de o protestantismo ser, do ponto de vista da fé católica, radicalmente inadmissível? Afinal, não podemos nós, na linha do que ensina o magistério eclesiástico de 2000 anos e os mais aprovados teólogos, encontrar um princípio antiprotestante? Então é isso que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Mostrar por que nós não podemos ser protestantes. Por que não é tudo a mesma coisa? Por que nós não podemos, de uma hora para outra, deixar a fé de 2000 anos e entrar numa dessas igrejinhas de garagem por aí?